Está no livro de Mateus, no capítulo 11. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntaram: Senhor, quando foi que o vimos com fome e demos de comer, com sede e demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizestes. Palavra da salvação. Essa parte do Evangelho fala sobre... É um discurso do fim dos tempos de Jesus, né? Quando ele exorta a importância da fraternidade, você fazer o bem. E que todas as vezes que a gente faz o bem, a gente está alinhado com os princípios da natureza, com a vontade de Deus. Porque Deus ele se expressa através de princípios que são imutáveis, são eternos. Uma dessas leis é a do amor e da caridade. Se você desenvolve a capacidade de amar, de ser caridoso, de fazer o bem, de se portar com o outro, você se alinha automaticamente a Deus. Porque Deus é assim, ele se expressa dessa forma, é um princípio, a natureza é assim. Quando você escolhe o caminho contrário do egoísmo, sabe, de não se importar com o próximo, de preocupar-se apenas com os próprios problemas, com as coisas que são do seu interesse, de negligenciar a dificuldade do outro, de fazer o bem apenas por interesse, querer algo em troca, alguma recompensação, é óbvio que você está desalinhado. Você não está em harmonia com esses princípios. Então, se você quer realizar Deus na tua vida, você tem que manifestar uma harmonia com Deus. Em todos os sentidos. E Deus, ele se movimenta, ele se expressa assim, através desses princípios, o princípio da evolução. Tudo na natureza evolui. Se você se recusa a evoluir, você está transgredindo um princípio, você está desalinhado com a natureza. Demora, né? Se a natureza está evoluindo e você não, é igual aquele aluno que vê os amiguinhos passando de ano e ele repetindo sempre na mesma sala. Né? É óbvio que o sofrimento dele vai ser grande. Então Jesus está dizendo, está usando esse texto para falar da importância da gente ajudar o próximo. Mas será que é simples assim? Será que a gente sabe ajudar o próximo? Será que a gente tem essa propensão? Será que a gente consegue se envolver com os problemas dos outros e tentar ajudar de alguma forma? Tem interesse nisso? Será que a gente tem essa inclinação? É óbvio que não. E vocês sabem por quê? Porque para a gente fazer isso, a gente tem que forçar a nossa natureza. Porque a nossa natureza, da grande maioria, é óbvio, viu? Existem as exceções. Existem pessoas que estão no nível de desenvolvimento de amor, de capacidade de amar, de empatia pelo próximo muito grande, muito desenvolvida. Mas existe a grande maioria ainda não. A grande maioria ainda está envolvida com seus problemas, com seus sonhos,
com as suas metas, com as suas ambições, tentando ajustar o mundo para que ele fique perfeito para você, que ele possa acomodá-lo de uma forma confortável. Ah, então tem que acontecer isso, aquilo outro, a pessoa tem que ser assim, assado, para eu ser feliz. Então você passa a vida, né, numa tarefa tola, infantil, de querer mudar aquilo que você não tem poder para mudar. A gente não pode mudar as pessoas, não pode mudar o mundo, não pode mudar o destino. A gente tem que desenvolver a capacidade de aceitar, de entender quais são as proposições da vida, por que a gente passa por determinadas coisas, convive com determinadas pessoas, passa por determinadas situações, por quê? O que está em jogo? O que precisa ser desenvolvido em mim para eu estar passando por essa experiência? Será que eu já fiz essas perguntas? Claro que não. Eu estou só revoltado, me rebelando contra tudo. Só estou desenvolvendo dentro de mim um sentimento de ódio, de indignação, contrário a tudo isso. O mundo é aquele trem, sabe? Que ele vai passar. Vocês lembram daquele filme do Homem-Aranha? Que ele se coloca na frente do trem, ele começa a jogar teia para todo lado para segurar esse trem? Esse é o nosso comportamento. A gente é mais ou menos esse Homem-Aranha. A gente está querendo segurar o trem da vida, o trem do destino, o trem da realidade. E você acha que a gente vai conseguir? No filme ele conseguiu, parece, né? Com muito sofrimento ele conseguiu, mas aqui não tem nenhum Homem-Aranha. A gente vai ser atropelado. Tem um ditado antigo que diz o seguinte: os cães ladram e a caravana passa. Né? Isso é do tempo que existiam charretes, né? E elas andavam para lá e para cá, e os cachorros ficavam latindo para as charretes e elas iam embora, totalmente inconscientes da chatice do cachorro. Depois vieram os carros e a mesma coisa. Hoje quem sofre é os motoqueiros, né? Tem algum motoqueiro aí? O motoqueiro sofre, o cachorro. Então é isso. A gente age mais ou menos assim. A gente tenta se revoltar e se rebelar contra uma coisa com a qual nós deveríamos entender, aceitar, compreender, extrair ensinamentos daquilo, extrair o entendimento necessário, porque se nós estamos passando por aquilo, é porque isso tem um objetivo claro, voltado para o desenvolvimento de aspectos do nosso ser que precisam ser desenvolvidos. Então isso não deveria ser passível de gerar revolta em ninguém. Mas gera. Gera porque a gente é assim. A gente não aceita. A gente é turrão, teimoso. Então a gente paga um preço alto por essa intransigência, pela dificuldade de aceitar as coisas como elas são, as pessoas como elas são, de conviver com a diferença, de conviver com pessoas que não se ajustam aos seus padrões internos. Então veja, enquanto você não estiver bem consigo mesmo, dificilmente você vai conseguir ajudar alguém. Ah, benditos do meu Pai, porque eu tive sede, me deram de beber, eu tive fome, me deram de comer, estive preso, foram me visitar, estive doente, foram me ver, estive aqui, não sei. Quem são esses benditos do meu Pai? São poucos. Esses que estão do lado direito do Pai, no juízo final, ainda são poucos. Que estão bem para fazer isso. Porque quando você está bem, você faz o bem naturalmente. Se você chega em casa irritado, cheio de problema, de preocupação, ansioso, tenso, você passa pelo cachorro, o cachorro está sorrindo para você, querendo um agrado, sai para lá, você já dá um chute para lá no cachorro, você entra, aí você vai sentar no sofá, o gato está lá sentado no teu lugar que você mais gosta, você sai daqui, que aqui é meu lugar. É assim. A gente vive assim. Se você não está bem, o que você está oferecendo para o mundo? O que você é. Então como é que você vai ajudar alguém se você não está bem? Você não consegue ajudar um filho, você não consegue ajudar um irmão, você não consegue ajudar uma pessoa necessitada.
porque você não está bem. Então, para você fazer essas coisas, para que essas coisas aconteçam de forma natural, sem que tenha algum interesse envolvido, porque as pessoas fazem o bem, mas muitas vezes não estão bem e fazem aquilo por interesse. Percebe? A mão direita está sabendo muito bem o que a mão esquerda está fazendo. Então, tem pessoas que fazem o bem com esse objetivo, de extrair alguma benesse daquilo. Para fazer o bem de forma desinteressada, você tem que estar bem. E isso surge de forma natural. Quando você está bem, você não se revolta, você não briga com ninguém, você não se ofende com nada, você aceita tudo, você aceita qualquer situação, você acolhe quem precisa de uma forma natural, por amor mesmo, por empatia, porque você está bem, você está transbordando esse sentimento. Então isso acontece. Aí sim você está alinhado com os princípios da natureza, você vai entender o que é estar à direita do Pai, o que é ser um bendito do meu Pai, o que é ser merecedor de continuar nesse planeta aqui, planeta que está numa transição. E vocês estão vendo as coisas acontecendo no mundo. Tudo isso já está previsto há muito tempo. Tudo isso já foi cantado em versos e prosas e dito. Essas previsões surgem vieram de todos os lados. Entendeu? O mundo está passando por um reset. E é natural que isso aconteça. Acontece sempre, aconteceu em outros tempos. A gente tem que estar preparado, tem que estar muito bem espiritualmente, tem que estar muito bem consciente, em oração, em vigilância. Para nós brasileiros parece que a gente é abençoado, é um povo abençoado, não tem contencioso com ninguém, não briga com ninguém, não quer guerra com ninguém, não quer discussão com ninguém. Eu estou até brincando no Instagram, né, que se a gente for para a guerra, a gente vai ser um desastre, porque demorou 30 dias para encontrar o Lázaro. Imagina como é que a gente vai se virar na guerra, cara. Vai ser um desastre. Então a gente não leva jeito para isso. Não é do nosso métier fazer guerra com ninguém. A gente, pelo contrário, a gente é um povo pacífico. E é óbvio que a gente, por ser um povo pacífico, e somos um povo pacífico por merecimento nosso. Porque os que encarnam aqui é que já estão nesse estágio de ter uma alma pacífica mesmo. Até os bandidos mais terríveis e perigosos, vocês percebem que o cara é dono do morro ali, mas ele dá cesta básica para um, ele ajuda o outro, ele paga a conta do outro, ele dá gás para o outro, ele protege o outro. Até o bandido é bom. Tanto é que quando você prende o bandido, a favela se revolta, fecha, né? Não é verdade? Fecha o comércio, todo mundo protesta. Então o Brasil é diferente de tudo. O Brasil é uma outra história. O que se vê lá fora é realmente países que estão passando por um processo de reestruturação. E pelo que está previsto aí, não sei se isso vai acontecer, são previsões. Nós vamos receber gente aqui do mundo inteiro, a gente vai ser muito acolhedor. Ó, Jesus, benditos do meu Pai, porque fui estrangeiro e me recebeu, me acolheu. Né? A gente vai ter que botar muito isso em prática. Não só com as pessoas que vêm de fora, mas com as pessoas de dentro também. A gente tem que entender que não existe outro caminho, gente. A gente precisa desenvolver a nossa capacidade de amar, de se importar com o outro, de desenvolver empatia, porque o ódio não constrói nada. O ódio só constrói sofrimento. O ódio só constrói ruína, doença, dor, miséria. É isso que o ódio constrói. Se você odeia alguma coisa, seja lá o que for, olha para aquilo e tenta dar um novo significado para aquilo. Você tem esse poder. Aliás, vocês todos nós temos um poder absurdo. É um poder divino. É um poder de escolha. Nós temos esse poder de escolher de que forma vamos reagir,
de que forma nós vamos qualificar a experiência que estamos tendo, de que forma vamos lidar com aquilo que a gente ouve, de uma forma problemática, vaidosa, orgulhosa, com aceitação, com humildade. Depende de cada um. Viktor Frankl. Olha que exemplo bonito. O psicólogo Viktor Frankl ficou preso no campo de concentração nazista. Ficou anos lá, viu a esposa morrer, viu os filhos morrerem, os amigos se definhando aos poucos. Toda a fortuna dele foi sequestrada pelos nazistas, perdeu tudo. Os amigos morrendo. Só que ele teve um insight. No meio de todo aquele sofrimento, daquela humilhação, daquela dor, do frio, da fome, de tudo que ele sentia, ele teve um insight. Olha, eu tenho o poder de escolher não ser afetado por isso. Não vou dar importância para nada disso. Vou tirar completamente a importância de tudo isso que está acontecendo. E vou passar impassível por essa experiência. Ele fez essa escolha. Enquanto os amigos dele, ele leva para o lado, ele encontrava alguns que estavam assim. O corpo estava ali, inerte. Mas não tinha mais espírito ali. A consciência foi embora. Deixou o corpo ali. A mente levou, arrastou ele para o outro mundo. Os guardas batiam, chutavam, o pessoal estava ali. Desconexão total com tudo, com a vida. Outros ele viu se matando e não suportaram. Outros ele viu se suicidando e se matando, é uma coisa óbvia. Adoecerem. E ele não ficou doente, permaneceu firme, suportou tudo e foi um dos poucos sobreviventes dessa experiência terrível do campo de concentração em que ele estava. E depois tornou-se cabeça de uma terapêutica muito famosa chamada logoterapia, que é muito difundida no mundo, que é essa coisa de desenvolver esse poder de escolha que nós temos. Eu estou dando o exemplo do Viktor Frankl, porque esse mesmo poder que ele tem, nós temos também. A gente pode não ter consciência disso, pode não exercitar isso, mas eu tenho o poder de escolha de falar, por que eu vou me irritar com isso? Por que eu vou me ofender com aquilo? Por que eu vou ficar preocupado com isso? Entendeu? Esses questionamentos, essas inquirições, a gente pode estar fazendo o tempo todo. Isso é poder de escolha. E a gente abriu mão disso. A gente segue, sabe, esse influxo das emoções que tomam conta da gente, a gente perde, entra em enredos mentais que se sucedem uns aos outros, um pior do que o outro, com pensamentos negativos, sabe? E aí a gente vai perdendo as forças. É óbvio que também nesse momento que a gente está envolvido com essa nuvem escura de pensamentos negativos, a gente vai atrair companhias que estão nessa faixa, que se aproveitam disso para tirar mais energia da gente ainda, para deixar a gente mais esgotado ainda. Então é óbvio que eles percebem esses pontos fracos nossos e ficam soprando essas vozes na nossa cabeça. Atentos a elas. Porque elas não são de você, não são vocês. Vocês são aqueles que estão escutando essas vozes. E vocês ao escutarem essas vozes, existe esse ponto-chave de dizer não concordo, não vou pensar assim. Não vou aceitar esse pensamento. Não vou acreditar nisso. Não vou transformar isso num problema. Começa a trabalhar isso, gente. O laboratório que vocês têm para o desenvolvimento da própria felicidade é o próprio ser. Não tem outro. Não é o mundo.
tem que sair dessa ilusão de que vocês vão mudar o mundo. Não, vocês vão mudar vocês mesmos. E com essa mudança, vocês mudam o mundo. O mundo torna-se outra coisa. Porque vocês vão olhar para esse mundo de uma outra forma. Vão olhar para o outro de uma outra forma. E aí vocês vão desenvolver, sim, a capacidade de ajudar. De tornar-se um bendito do meu Pai. Aquilo que o rei falou, né? Então, é sempre sobre você. Não é sobre o mundo, sobre o outro, sobre aquilo. Não se vitimizem, não se coloquem na condição de impotentes, incapazes. Vocês são extremamente poderosos. É só exercitar esse poder de se colocar diante desses pensamentos como senhores absolutos dele. E aí a vida se transforma. As coisas começam a melhorar. As coisas começam a acontecer naturalmente. Em tese, gente, nós somos perfeitos. O universo ele é perfeito. Ele é alegre, ele é abundante, ele é próspero, ele é rico. Tudo isso é o universo. Você é esse universo. Mas sabe como é que a gente vive? A gente vive como um mendigo que fica pedindo esmola na frente de um castelo. Anos ali sentado na porta daquele castelo. Sem saber que o castelo é nosso. Que o trono é nosso. Que todo o reino nos pertence. A gente passa a vida assim. Mendigando. Por quê? Porque a gente está desconectado do próprio poder, da própria grandeza. Daquilo que nós somos. É isso que Jesus veio exaltar, gente. Ele veio exaltar o nosso ser. Ele disse, sois deuses. O que eu faço, vocês fazem também. Jesus nos chamou de deuses. Será que é esse entendimento que cada um tem de si mesmo? De que é um Deus? Ou será que o entendimento que ele tem de si mesmo é de que ele é um réprobo, um ser incapaz, impotente, frágil, fraco? Não. A fragilidade, incapacidade, impotência são convicções equivocadas de si mesmo, que você construiu. Por isso que é sobre desconstrução a vida. Não é sobre construir nada. É sobre desconstruir. O único objetivo da vida é desconstruir essas crenças, essas ideias erradas que você desenvolveu de si mesmo. É só isso. E a cada coisa que você desconstrói, que você solta, que você perde, que você se livra, você vai se libertando. Libertação é isso. Iluminação é isso. Realização é isso. Não é outra coisa. Realização é perder, é desconstruir, é soltar, é desapegar, é perder interesse. Eu não preciso de mais nada além do que eu já sou. Mas faça, velho. Só que eu preciso conhecer o que eu sou e eu não conheço. Porque eu estou envolvido com o que eu não sou. Eu estou envolvido com um falso eu, o meu ego. Com um construto mental de desejos, de sonhos, sabe? E aí a vida é sofrimento. Tá certo, gente? E fica imaginando a coisa Ajuda. Então agora vamos fechando os olhos físicos para uma maior concentração. Respirando profundamente. Não, vou fazer. Porque me trocaram, né? Com a pessoa que faz antes. Nos unindo ao companheiro da esquerda, da direita, de trás, da frente. Assim nós vamos formando um elo harmonioso. Mas eu tô curiosa pra fazer a ressonância. Vamos agradecendo a Deus, ao Pai da vida, de amor e de infinita Porque misericórdia, nunca escutei barulho. por mais um dia de vida, mais uma oportunidade. Sim, sabe? Foi Por quebrou. termos um lar, uma família, Porra, foi ali que eu travei. trabalho, Depois do barulho eu saúde. travei ali. Aí eu não conseguia pôr nem o pé no chão. Por tudo que Deus criou para que tenhamos vida neste planeta, Eu nunca ouvi barulho. vamos agradecer.
Agradecendo também a cúpula espiritual da casa, que se faz presente muito antes de chegar, fazendo toda a preparação, Do pronto é como. higienizando o ambiente. Ele falou para eu só voltar Aos lá quando eu nossos tiver guias com as individuais imagens da e ressonância espíritos amigos, prontas. que tanto fazem por nós. Então eu vou fazer na quinta, rapidinho. Agradecendo a toda a equipe espiritual que Aí, vai se na atuar no caso de cada quarta-feira de um manhã eu aqui já tô lá. presente. Ele falou que eu tenho que pegar às 7 da manhã, que ele me deu E papel de agora, encaixe pro grupo de coluna. com esse sentimento de dia. gratidão, Porque nós ele vamos é do doar grupo as de coluna. nossas melhores O médico que me energias e atendeu melhores intenções no em prol do pronto-socorro. coletivo, do próximo. Aquela vaga naquele aplicativo. Vamos assim imaginar A última vez um facho de luz na clínica. muito forte, muito iluminado sobre o planeta Terra, Então, mas cara, se ele falar que eu tenho que operar, não sei não. Não vou operar, não. e que essa energia chegue principalmente aos Ele vai países em recomendar a guerra, cirurgia. que essas energias envolvam todos aqueles que detêm o comando, Esperar pra ver, né? Ver o para tamanho que do tomem crack. as melhores decisões em prol do coletivo. Vamos agora envolver o nosso Brasil nesse mesmo facho e todo o seu contorno geográfico. Tá trabalhando hoje. Quer dizer, tá voltando lá de Barueri com essa Vamos chuva. agora em algum hospital que Nossa, venha à incrível, mente né? de vocês. É, Envolvendo este local, tá bem até. todos que ali trabalham, Demorou um pouquinho mais daqui. principalmente aqueles que estão num leito de UTI, lutando pela própria vida. Né? Por todos que ali trabalham, Tá pelos bem, familiares. né? Tá lá na cama. Também. Vamos agora aos nossos lares. Então, ele Abrindo me a ajudou porta da porque ele nossa sabia casa, que ela estava sofrendo demais. recebendo a equipe Também espiritual que assim, se né? faz presente, Porque eles não contaram no pedindo dia. gentilmente Eu a acho esses que irmãos eles não deviam ter feito isso. que percorram os quatro Mas, cantos da nossa casa, porque assim, ela já estava muito mal. Aí chamaram removendo todos os os miasmas, filhos. as Por que ele não formas chegou para ele e falou assim, olha, pensamentos, a mãe aquelas tá mal. O senhor quer susto? energias Não, levou contrárias os que dois. nós, com a Quer ir nossa no quarto inteligência, dela, deixamos ver a no mãe? ambiente. Porque daí seria uma despedida, né? Porque Pedindo o que ele fala é que ele eles levem não teve o direito de algum se despedir irmãozinho que dela. porventura esteja Porque eles não contaram no que ela tinha morrido. ambiente. Isso é muito ruim, né? É, porque Já vamos conversava com nos o médico comprometendo a colocava sermos ele numa cadeira de melhores, rodas, levava ele até o andar dela só pra, né? Porque o agradecendo médico a já esses sabia irmãos. que era questão Agora a de gente vai horas pensar nas ou de pessoas que minutos gostaríamos pra muito que voltar, né? estivessem Do jeito que ela aqui, tava. ouvindo essa palestra, Mas recebendo essas aí ele energias. falou que não queria que. Vamos Depois até rapidamente agradeceu trazer o a André imagem por não ter delas à falado nossa nada, meio frente, que deu uma encarnadas desconversada. ou desencarnadas. Mas aí falou que não queria que tirasse nada dela da casa. Aí depois já mudou de ideia. Pediu pra eu ir lá e pra eu tirar tudo que tem de lá. Aí eu até trouxe pra cá já as coisas dela. Mas tá lá. Se não quer, como se não quer, não. É. Também pra ver como é. Sei lá, né? Mas ele tá lá na cama, daquele jeito também. Mas e o André? O André parece que não. Eu acho que não caiu a ficha dele que a mãe dele morreu, sabia? Eu acho que ele ainda. Porque Agora a como ele gente ficava muito envolve tempo sem ver a todas as mãe, pessoas em situação de eu rua acho que neste pra momento, ele ainda não caiu a ficha. Eu tenho essa sensação. para que elas se Porque ele fica fortaleçam para resolvendo as continuarem coisas, sua né? É caminhada. inventário, é não sei o quê, papelada, as coisas. Tem que Por fazer a todos aqueles que curapela lá com façam o algum pai. trabalho por Então ele tá eles preocupado também. com essas coisas, tá ocupado com essas coisas. Mas aí tem momento que ele desaba e chora. Vamos Sabe? agora aos nossos locais de Acho trabalho. que ele ainda não. Cada Sei um lá. visualizando o seu. Nós pedimos permissão e adentramos neste local, Pelo fato de ficar muito tempo sem ele. visualizando toda a extensão. Então, Sim. quando Vamos trabalhar com a luz violeta, Jesus não tinha transmutando toda a energia Agora não contrária. tem isso, acabou, né? E que luzes do mais alto adentrem, beneficiando todos que ali trabalham conosco. É muito difícil, viu? Vamos agora pensar nas escolas, casas de repouso, Muito feliz porque um cachorro orfanatos, não vi nada. creches, Não tive pra- penitenciárias Eu não gosto de ver. e onde houver um leito de dor. Quando o meu ex-marido estava no hospital, Vamos envolver os filhos ficaram enchendo o saco. Eu fui mais por causa do Romulo. Aí eu quero vocês. todos os trabalhadores desta casa,
encarnados e Eu desencarnados, vi ele todo. Ele estava entubado. por todos os trabalhadores Aí, de todas as esferas do globo terreno, pelo Hospital Maria de Nazaré no espaço, direitinho, né? Uhum. todas as colônias, pronto-socorros Porque aí eu era espirituais. viúva. Aí você era viúva, né? Eu não sei. E agora nós centralizamos aqui essa energia e entregamos a carga do plano maior Ela não para que queria eles te levem pedir, onde viúva. houver maiores necessidades. Então agora a Elza dará sequência. Ela era Ele já divorciada, era ela era separada, né? Você divorciou. Você divorciou no papel? Pensando que ela Nós divorciada no papel. Vamos sentar. E ele tinha outra mulher, a mulher sumiu e ela foi. Ela ficou de viúva. Aí as famílias chegavam, Nós vamos Ia falar recebendo o nosso aí corpo que situação. e vamos respirar. Vamos trazer energia para que possamos O quê? relaxar. Não, E nós eu tô inspiramos, gravando. retemos e expiramos. Exatamente, né? Porque eu sofri demais. E eu não Nós inspiramos, retemos e ao expirar E eu nós vamos imaginando que energias densas vão sendo eliminadas do nosso corpo. E nós inspiramos, retemos e expiramos. mas por 2 vezes no reiki, Inspiramos, retemos comigo. É mesmo. e expiramos. Uma vez foi ela que estava fazendo reiki. Ela falou assim, E agora já de maneira mais centrada, Aí eu falei assim, pra ela, nós vamos sentindo as energias 50 anos, mais ou menos. que percorrem o nosso corpo. O encosto. Aí eu falei, Nós caramba, vamos percebendo a aproximação dos nossos estava fazendo amigos. reiki e a menina se sentiu mal. Aí a Tereza veio Nós dar um inspiramos, suporte. Até que ele tá perdido. retemos e Eu quero que saia expiramos. da minha aba. Eu preciso ficar Quanto tempo ele falou? E nós vamos dando permissão para que eles possam atuar não. sobre o nosso Eu corpo. demorei 27 anos para ter notícia da minha mãe. Eu achava até que ela Nós ia já reencarnar. inspiramos e Aí vamos quando ela me deu a nossa atenção para o alto da nossa cabeça. já demorou muito para Inspiramos, ela que a minha mãe tinha entendido. permitimos Mas eu acho que apego no povo aqui da Terra. paz, Que é duro, de né? harmonia, Eu quero ficar aqui. de renovação Que morrer. possam navegar Ver as pelo coisas. alto da nossa cabeça e percorrer todo É o difícil nosso mesmo, né? Se desapegar das pessoas, né? e Não é nós Eu acho que se ele inspiramos, tivesse levado ele no espírito dela, eu acho que ele tinha ido junto. Eu acho que eles tinham. vamos relaxando, Que esses dois estavam nos permitindo nos envolver Inspirando. inteiramente, Quando eu no profundamente hospital, que ela já tinha nessas falecido, energias. o André quis ver. Cara, pra quê? Inspiramos, E o corpo tava no quarto. retemos, Não, que eu tenho que ver minha mãe. Puta, cara, raiva. Vamos comigo. Eu falei, oh, minha Nossa Senhora. Segurar os rojos. Aí foi lá e ainda levantou o lençol. e vamos Aí ficando tava até mais com a boca aberta, leves, assim, né? Porque ela tava no oxigênio. deixando que os Boca aberta, pensamentos assim. possam fluir de maneira Ainda bem que foi assim que se ele visse, eles amaram. mais leve, Então. deixando toda a Pra fechar a boca. perturbação, Então, mas a moça pediu pra gente sair que ela ia preparar o corpo, né? Ia amarrar todas as toda a coisas. insatisfação pela vida. Nós deixamos que nesse momento possam ser totalmente Eu vesti a minha mãe, transmutadas. foi bem bonitinho. E nós inspiramos, Porque era eu que cuidava, sabe? retemos e expiramos. Não quero nem ver. Né? Nós vamos A nos gente não gosta nem de permitir imaginar, né? Eu não tenho pesadelo com meu pai até hoje. Porque reter toda essa energia. Os traumas ficam, né? Vamos Eu nos vou descer pra tomar um comprometer passe. de quando estivermos prontos para explodir, A véia. nós vamos lembrar de inspirar, Parar. reter